Fala galera da JNI Osasco, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional e o nosso tema hoje é Testemunha de Cristo. O texto proposto com vocês se encontra em Atos capítulo 1 e verso de número 8, onde diz assim a palavra do nosso Deus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Beleza? Até aí. Eu quero te fazer uma pergunta nesse início de devocional. Você é uma testemunha fiel de Cristo e uma testemunha de Cristo fiel até a morte a Ele? Porque se você não é, qual é a outra opção que nós temos? Certamente, se você não é uma fiel, você é uma testemunha falsa. Você é uma testemunha comprável. Você é uma testemunha qualquer. E eu e você precisamos ser testemunhas fiéis de Cristo até a morte. Eu quero exemplificar isso para vocês através de uma história verídica e verificável que aconteceu no século IV durante o reinado do imperador e governador Licínio, que governava e dirigia parte do exército romano na Armênia. Então, conta essa história que durante o ano 320, 40 soldados foram descobertos cristãos no meio, infiltrados dentro desse reinado. E o castigo para eles, que até então também não era um crime você ser um cristão, o crime era ser uma testemunha fiel, ou seja, confessar somente a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então aqueles homens fiéis não se dobravam diante de outros deuses, foram castigados, sentenciados ao lago de gelo. E chegado, então, o dia do martírio deles, eles são lançados dentro daquele lago e narra os historiadores que durante aquela madrugada eles se aqueciam, se abraçavam, cantando hinos de louvores ao Senhor. E que uma das canções que eles cantavam era 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. Então um daqueles homens fraquejou e foi levado a uma tenda com água morna que havia sido montada ao lado para os homens que negassem a sua fé. Então um dos soldados responsáveis por vigiar esse assassinato, esse crime, essa sentença às testemunhas fiéis de Cristo, constrangido por aquela cena, diz os historiadores que viu uma luz brilhar do Oriente ao Ocidente. Então ele ali entrega sua vida para Jesus e é lançado naquele lago gelado também, para morrer juntamente com aqueles 40 homens, com aqueles outros 39 homens. Gente, que história! Realmente, ser uma testemunha fiel de Cristo produz frutos, produz resultados. E logo pela manhã, quando muitos daqueles homens já não tinham mais sinais vitais, os que permaneciam vivos foram também queimados. E eu penso que rejeitados e humilhados diante dos homens, mas recebidos como heróis, como os mártires, como testemunhas fiéis, abraçados pelo próprio Cristo nos céus. Eu te pergunto, qual o objetivo do poder? Jesus disse que derramaria o poder, o Espírito Santo dele, para sermos suas testemunhas. No original, essa palavra testemunhas é exatamente isso que aconteceu. É mártir, ou seja, uma testemunha fiel a uma verdade até a morte. De maneira prática, ser uma testemunha de Cristo é quando nós afirmamos, confessamos, declaramos e afirmamos publicamente a nossa fé a uma verdade, a algo. Eu te pergunto mais uma vez, você tem sido uma testemunha fiel de Cristo? Porque dessa mesma maneira nós podemos observar um pouco mais à frente em Atos sobre a vida de Estevão, o primeiro jovem, o primeiro mártir neotestamentário que a Bíblia vai relatar da sua morte. Então Atos capítulo 6 e capítulo 7 vai demonstrar que Estevão vai ser apedrejado. Mas como sempre as testemunhas fiéis de Cristo dão frutos, Saulo, que consentia com a morte, começa a ser constrangido. E como aquele soldado 300 anos à frente, Cristo vai brilhar para ele como uma grande luz. E Paulo vai se tornar mais uma testemunha fiel desse poderoso exército de Deus, no qual no ano 64 vai morrer decapitado pelo imperador, então na época, Nero. Eu te pergunto, você é uma testemunha fiel de Cristo? Nós precisamos ser, como Estevão, como Paulo, como esses 40 soldados de Sebaste, testemunhas fiéis. Do contrário, seremos testemunhas falsas. Eu quero terminar com 3 perguntinhas para vocês que eu tenho aqui anotado. Você é uma testemunha fiel ou falsa de Cristo? Por quê? Segunda pergunta, qual é a sua maior dificuldade em construir um testemunho cristão? Pense sobre isso. E a terceira e última pergunta, que são 2, o que seria diferente na igreja se todos nós fôssemos testemunhas fiéis de Cristo? E a segunda pergunta dessa terceira é, o que você pode fazer para gerar
testemunhas fiéis de Cristo. Pense sobre essa palavra, reflita se você já recebeu o poder, se você já tem o Espírito Santo e se você é uma testemunha fiel ou falsa de Jesus. Fique com Deus e até mais. Deus te abençoe.